Menina de 5 anos conta sobre o quarto secreto na casa ao lado. Polícia investiga e encontra algo assustador. Helena era uma mãe solteira que vivia com sua filhinha Marta em uma casa de 2 andares, simples e arrumada. Ela trabalhava meio período na biblioteca próxima e dedicava todo o tempo restante à filha. Filha, não corra tão rápido. Helena gritou quando viu Marta disparar alegremente em direção à casa no final do beco. Só quero dar um oi para o Sr. Alberto e o Toby, a menina gritou de volta, com a voz cristalina. O Sr. Alberto era o vizinho que morava sozinho na casa em frente. Um homem de mais de 60 anos, que usava sempre um suéter marrom gasto e uma boina cinza. Amava cachorros e era apaixonado por fazer biscoitos. Os vizinhos o estimavam por ser educado, calado e gentil. Ele costumava dividir biscoitos amanteigados com as crianças da vizinhança, e o cão labrador branco chamado Toby era o melhor amigo de Marta. Numa tarde, enquanto Helena lavava a louça na cozinha, Marta entrou apressada, com o rosto pálido. Mãe, disse a menina, com a voz trêmula. Eu ouvi alguém chorando. Helena se virou, franzindo a testa. Chorando? Onde? Na casa do Sr. Alberto. No quarto secreto. Tinha alguém muito triste. Helena deu uma risadinha. Você está imaginando coisas de novo. Não tem nenhum quarto secreto. Mas eu vi ele empurrar um armário e depois encostar no muro. E aí, veio o choro de verdade, mãe. Como se alguém estivesse com muito medo. Helena se ajoelhou e acariciou a cabeça da filha. Talvez fosse a televisão, meu amor. Ele gosta de ver filmes antigos. Marta baixou o rosto e ficou em silêncio. Mas aquele olhar, um medo sutil, diferente das fantasias infantis comuns, não saiu da cabeça de Helena o resto da noite. No dia seguinte, Marta pediu para brincar com Toby. Helena hesitou um pouco, mas assentiu. Só por 1 hora, tá bom? E não entre na casa dele se ele não estiver junto. Tá bom, mãe. A menina assentiu e correu. Helena observou partir, com o coração apertado. Não entendia por que aquilo a deixava tão inquieta. Talvez fosse porque Marta, desde pequena, sempre fora muito sensível. Ela não era como as outras crianças, falava pouco, desenhava muito e tinha uma memória impressionante. Naquela tarde, quando Marta voltou, Helena se sentou ao lado da filha e perguntou baixinho. Hoje você ouviu alguma coisa estranha? Marta ficou em silêncio por alguns segundos e então sussurrou, não, mãe. Mas o Toby ficou parado na frente do armário de madeira, latindo muito. O mesmo armário de ontem? Sim, e o Sr. Alberto disse, e não chegue perto. Esse lugar é só para adultos que entendem. Aí ele sorriu. Mas eu fiquei com medo, mãe. Helena franziu ainda mais a testa. Ele disse isso mesmo? Disse, sim. Eu não estou mentindo. Naquela noite, Helena sentou-se diante do computador e entrou em um fórum de mães solteiras do Brasil. Ela escreveu. Minha filha falou sobre um quarto secreto na casa do vizinho, de onde vem um choro estranho. Não sei se devo acreditar. Alguém já passou por algo parecido? As respostas chegaram rapidamente. Crianças têm uma intuição especial. Não subestime isso. Aconteceu algo parecido comigo. No fim, descobri que o vizinho criava gatos no porão. Ainda assim, é bom verificar. Acredite na sua filha. Ou pelo menos, não ignore nenhum detalhe. Helena releu aquelas mensagens várias vezes e depois desligou o computador. Mas dentro dela, algo estranho começava a crescer. Na manhã seguinte, Helena acompanhou Marta até a casa do Sr. Alberto. Ela bateu a porta, e o homem idoso abriu com seu sorriso habitual. Bom dia, Dona Helena, bom dia, Martinha. Bom dia, Sr. Alberto, Helena respondeu com um sorriso polido. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, e pode ser? Ele arqueou ligeiramente as sobrancelhas e abriu mais a porta. Claro, entrem. Por dentro, a casa continuava tão arrumada quanto sempre. Um cheiro delicioso de biscoitos preenchia o ar.
O senhor tem algum cômodo especial no térreo? Helena perguntou direto. Ele deu um leve sorriso. Ah, a Marta deve ter imaginado alguma coisa. Ela é muito criativa. Não, não tenho nenhum cômodo especial. Ela disse que ouviu choro. E que o senhor empurra um armário grande contra a parede. Isso é verdade? De jeito nenhum. Ele inclinou a cabeça. A senhora sabe, estou ficando velho. Às vezes a gente confunde o latido do Toby ou a TV. Eu gosto de ver aqueles filmes de guerra italianos antigos. Helena assentiu, mas seu coração não se acalmou. Ao sair da casa, ela disse baixinho para Marta: e a partir de agora, quero que você brinque só no quintal. Não entre mais na casa, está bem? Tá bom, mãe. Naquela noite, chovia levemente. O vento soprava pelas frestas das janelas. Helena lia um livro quando ouviu um som estranho. Ai! Um grito vindo da casa da frente. Não era o som de um cachorro. Nem de televisão. Era um grito humano de dor, de puro terror. Helena se levantou de um salto, puxou a cortina e olhou. Nada. Mas a luz da casa do Sr. Alberto continuava acesa. Ela ligou para a polícia. Polícia de Campinas, em que posso ajudar? Acabei de ouvir um grito vindo da casa do vizinho, bem em frente. Estou com medo de que algo tenha acontecido. A senhora viu alguém ferido? Houve algum comportamento suspeito? Não, só ouvi o grito, e muito alto, e parecia que alguém estava sendo. Desculpe, senhora. Não há base legal para registrar ocorrência ou realizar inspeção apenas por causa de um grito. Pode ter sido a TV ou um animal. Se tiver mais provas, por favor, entre em contato. Bi. Helena desligou o telefone, com o coração disparado. Olhou novamente para a casa em frente e viu o Sr. Alberto parado na janela do segundo andar, acariciando Toby. Ele olhava fixamente para ela. Sem piscar. Na manhã seguinte, quando Marta acordou, estava com olheiras. Ela se encolheu no colo da mãe. Mãe, e eu não quero mais ir na casa dele. Ótimo. A mãe também não quer. Eu sonhei com aquele quarto e no sonho, alguém me chamava. A voz era rouca. Dizia: me ajuda. Helena a abraçou com força. Naquele momento, do lado de fora, uma vizinha, Dona Beatriz, uma mulher viúva de meia-idade, passou pelo portão e disse: Helena, desculpa a intromissão, mas eu também ouvi o grito ontem à noite. Faz muito tempo que não acontece nada assim. Fique atenta. Helena assentiu. Obrigada, Dona Beatriz. Eu também estou muito preocupada. Naquela tarde, Marta desenhava em seu quarto. Quando Helena entrou, a menina lhe entregou um desenho. Nele havia um cômodo escuro, correntes, e um par de olhos escondido atrás de uma parede. O que é isso, filha? Helena perguntou. O quarto secreto, respondeu Marta. Eu vejo ele dentro da minha cabeça. Ele não vai embora. Helena ficou parada na sala, segurando o desenho da filha com o coração apertado. Os traços infantis, desajeitados, escondiam algo e que não podia ser só imaginação. O quarto escuro, correntes que se arrastavam até o canto, e olhos redondos espiando por uma rachadura no muro. Ela apertou o desenho, tentando não deixar Marta perceber que sua mão tremia. Mãe, Marta levantou o olhar, seus olhos castanhos ingênuos, mas cheios de medo. Eu não estou mentindo. Eu sei. Eu acredito em você, Helena respondeu na hora, sentando-se ao lado da filha e a puxando para o colo. A partir de agora, você não vai mais chegar perto da casa do Sr. Alberto. Nem para brincar com o Toby, nem para ir sozinha, entendeu? Marta assentiu, se encolhendo nos braços da mãe. À tarde, Helena decidiu vigiar. Ficou na cozinha, a cortina levemente aberta, com os olhos fixos na casa da frente. O Sr. Alberto estava sentado em uma poltrona na varanda, com Toby deitado aos seus pés. Marta, dentro de casa, assistia desenho.
Uns 10 minutos depois, Helena viu algo que quase fez seu coração parar. Marta não se sabe desde quando estava de pé do lado de fora do portão. E o Sr. Alberto se inclinava, dizendo algo em seu ouvido. Apontava para o porão. Helena abriu a porta com tudo e correu. Marta, ela gritou. O Sr. Alberto se assustou e se levantou de súbito. Helena, o que houve? Helena puxou a filha para trás de si, encarando o homem. O que o senhor está fazendo? O que disse para minha filha? Só perguntei se ela queria me ajudar a misturar massa de biscoito. Eu ia assar cookies de castanha de caju. Ele sorriu, com o mesmo olhar calmo de sempre. E o senhor guarda massa no porão? É onde eu guardo os ingredientes. A senhora parece e tensa. Tenho motivos para estar. Helena o encarou firme. Espero que o senhor entenda e não chame mais minha filha. Helena, ele deu um passo à frente. Eu gosto de crianças. Só isso. Helena. A voz do senhor Luiz, outro vizinho, ecoou. Um homem de 50 e poucos anos, com esposa professora e parceiro de xadrez de Alberto nas noites. O que está acontecendo? Perguntou o senhor Luiz. Está tudo bem, respondeu rápido o senhor Alberto. Só um mal-entendido. Helena está um pouco preocupada demais. Não é mal-entendido, disse Helena, geladamente. Eu sei o que estou fazendo. Ela segurou a mão de Marta e virou as costas. Mas na sua mente, a voz do senhor Alberto ainda ressoava: eu gosto de crianças. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficava atenta a cada ruído. Em certo momento, o celular vibrou uma mensagem de Beatriz, a mulher do início da rua. Desculpe incomodar, mas eu vi ele saindo de casa às 2 horas da manhã ontem. Voltou 1 hora depois. Pode não ser nada. Mas me incomodou. Helena respondeu. Obrigada, dona Beatriz. Também estou vigiando ele. Acho que preciso chamar a polícia. Pouco depois, Beatriz respondeu. Se você precisar de testemunha, eu assino junto. Já morei ao lado de um pervertido. Dá para perceber só de olhar. Helena mordeu o lábio. Abriu a agenda de contatos e ligou novamente para a polícia. Central da Polícia de Campinas, em que posso ajudar? Olá. Meu nome é Helena Moreira. Já liguei uma vez sobre um grito vindo da casa do vizinho. Mas agora tenho mais informações. Pode explicar melhor? Minha filha vive falando de um cômodo secreto na casa dele. Acabei de ver ele apontar para o porão e sussurrar alguma coisa no ouvido dela. E ainda teve o grito da outra noite. Registramos a ocorrência. Mas no momento, não há base legal para fazer uma busca. Se a senhora tiver provas concretas como vídeo ou áudio, poderemos agir imediatamente. Quer dizer que eu tenho que filmar escondido o meu vizinho? Não recomendamos isso. Mas se houver qualquer situação de perigo, pode ligar na hora. Helena suspirou. Obrigada. No dia seguinte, Helena decidiu comprar uma câmera pequena e discreta. Ela a escondeu em um vaso de flores na janela do segundo andar, de onde dava para ver claramente a porta dos fundos da casa do Sr. Alberto. Ao meio-dia, ela chamou Marta. Você pode me contar direitinho da última vez que viu ele mexendo no armário? Marta assentiu. Eu vi ele empurrar um armário de madeira pesado. Atrás tinha uma parede e mais tinha um cheiro muito estranho. Um cheiro de metal e comida estragada. Como poderia ter um cheiro assim vindo de lá? E Helena murmurou. E eu ouvi batidas. Bem baixas. Mas alguém estava batendo na parede. Batidas? Sim, e 3 batidas por vez. Tipo assim. Marta bateu com a mão no chão, toque, e toque, e toque. À noite, Helena revisou os vídeos da câmera. No início, não havia nada de especial. Só dava para ver o Sr. Alberto levando Toby para passear, regando plantas, dando pão para os pássaros.
Mas no trecho das 22h47, ele puxava o armário exatamente como Marta dissera. Helena ampliou o quadro. Era mesmo um armário grande de madeira, encostado na parede do térreo. Quando ele o afastou, apareceu atrás, e nada muito claro. Apenas uma escuridão. Mas o que fez a pele de Helena arrepiar foi que, um segundo depois, em um dos quadros uma sombra pequena e muito tênue passou pela fresta do armário. Helena pausou o vídeo imediatamente e ficou voltando o trecho várias vezes. Aquela sombra parecia, e um braço? Na manhã seguinte, ela imprimiu aquele quadro e levou até a delegacia local. Gostaria de fazer uma denúncia, Helena disse à atendente. A policial, uma mulher de cabelo preto, cerca de 30 anos, com o crachá escrito Lúcia Ramos, só pegou a foto. O que é isso? Sou Helena Moreira. Já liguei algumas vezes sobre o Sr. Alberto. Instalei uma câmera. E isso foi o que capturei. Essa sombra parece um braço, eu acredito. Lúcia franziu a testa. Você tem o vídeo original? Trouxe em um pendrive. Lúcia estendeu a mão. Vou verificar. Mas a senhora deve saber, não é fácil conseguir um mandado de busca só com uma imagem borrada. Mas e se minha filha estiver certa? E se tiver alguém mesmo preso ali dentro? Vou analisar com cuidado, disse Lúcia, com seriedade nos olhos. Também cresci em orfanato. Não subestimo o que uma criança diz. Me dê alguns dias. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem de Beatriz. Tem uma mulher estranha na casa dele hoje. Estava de chapéu. Não entrou pela porta da frente. Vi pela cozinha. Helena respondeu. Obrigada, dona Beatriz. Estou cooperando com a polícia. No dia seguinte, Marta voltou a desenhar. Dessa vez, ela desenhou uma escada de madeira, descendo para um lugar escuro. No fundo, havia um cômodo quadrado, com as paredes manchadas e a silhueta de alguém encolhido. Você viu isso em sonho? Helena perguntou. Não foi sonho. Eu lembro. Na manhã de segunda-feira, quando Helena foi acordar Marta, encontrou a menina já acordada. Estava encolhida num canto da cama, abraçada ao ursinho de pelúcia antigo. Os olhos fundos, ainda tomados pelo medo. Marta? Não conseguiu dormir? Helena se aproximou e perguntou com suavidade. A menina balançou a cabeça. Eu ouvi arranhões, e mãe, e de novo as batidas. 3 batidas. Depois o Toby latiu, e. Está tudo bem. Está tudo bem, meu amor. Helena abraçou, alisando seus cabelos. A partir de agora você vai dormir com a mamãe, tá? Marta assentiu, fraca. Seu corpinho tremia sem parar. Depois de deixar Marta na escola infantil, Helena voltou à biblioteca onde trabalhava, mas não conseguia se concentrar. Cada página que lia se transformava nas batidas ritmadas que ecoavam em sua mente. No fim da manhã, ela recebeu uma mensagem de Lúcia Ramos, a policial que prometera ajudar. Assisti ao vídeo que você mandou. Pode ser reflexo da lâmpada, mas não vou ignorar. Estou tentando acesso ao histórico dele. Tem alguma novidade do seu lado? Helena respondeu. Marta continua assustada. Ela sonha com o cômodo escuro todas as noites. E desenha cada detalhe. Lúcia. Pode me enviar alguns dos desenhos dela? Vou pedir a análise de uma psicóloga infantil. Helena. Claro. Envio-o hoje à tarde. Naquela tarde, quando Helena buscou Marta, a menina sentou-se direitinho em sua mesinha e pegou seus lápis de cor. Helena lhe entregou um bloco de folhas brancas, sem dar sugestão alguma. Apenas disse. Desenha o que você lembra. O quarto secreto. Marta abaixou a cabeça e desenhou em silêncio. Não demorou nem 10 minutos. Helena pegou 3 desenhos. O primeiro mostrava o armário empurrado para o lado atrás dele, uma parede de tijolos com rachaduras. O segundo mostrava um cômodo escuro, com correntes no chão e uma cadeira de madeira com cintas nos braços e nas pernas.
O terceiro, e era um rosto sem traços definidos com olhos ocos. Mas dos olhos, Marta tinha desenhado um vermelho borrado, como se estivessem sangrando. Helena tirou foto de tudo e enviou para Lúcia com uma legenda. Em menos de 10 minutos, Lúcia ligou de volta. O segundo desenho, e sua filha nunca viu algo parecido? Não. Ela nunca entrou no porão da casa dele. Acabei de mandar isso para um amigo psicólogo em São Paulo. Ele disse que a imagem da cadeira com correntes representa, quase exatamente, o que chamamos de uma sala de isolamento. Aquela cadeira pode ser usada para amarrar crianças ou pessoas frágeis em experimentos emocionais. Helena empalideceu. Experimentos, e do quê? Ele trabalhou como consultor em um caso horrível em Ribeirão Preto. Um sequestrador fazia algo parecido, amarrava crianças em salas fechadas e observava as reações psicológicas por trás de um espelho falso. Helena apertou o telefone. Você está dizendo que, e o Sr. Alberto? Não posso afirmar nada ainda. Mas está tudo cada vez mais estranho. E acabei de descobrir algo preocupante, e no último endereço onde ele morou, em Salvador, houve o desaparecimento de uma menina exatamente no ano em que ele se mudou de lá. Naquela noite, Marta recusou o ensopado de peixe que sempre adorou. Não estou com fome, disse, olhando fixamente pela janela. Helena se sentou ao lado. Você está cansada? Sente alguma dor? Não. Mas o cheiro da comida me lembra, e o cheiro daquele quarto. Que cheiro era? Marta fez uma careta, tentando descrever. Um cheiro tipo, e carne estragada. E ferro, e tipo sangue. Eu não quero comer, mãe. Helena largou a colher, o coração apertado. Uma criança de 5 anos dizer isso. No dia seguinte, Helena levou Marta ao pediatra. O doutor Carlos Mendes, um homem simpático de voz acolhedora, examinou a menina e depois pediu para conversar com Helena a sós. Fisicamente, sua filha está perfeita. Mas estou preocupado com sinais psicológicos, disse ele. O que o senhor acha? Ela apresenta traços de transtorno de estresse pós-traumático TEP. É raro em crianças pequenas, mas não impossível. Se tudo o que você contou for verdade, os sintomas de insônia, rejeição de alimentos preferidos e os pesadelos fazem sentido. O que devo fazer? Não force ela a esquecer. Deixe que fale. Que desenhe. Que compartilhe. E se você realmente desconfia desse vizinho, e meu conselho é sair daquele lugar por um tempo. Sair? Mas a segurança da criança vem primeiro. Às vezes a lei demora mais do que a intuição de uma mãe. Confie no seu instinto. Ao voltar para casa, Helena não disse nada para Marta. Mas ao abrir a porta, algo a fez gelar. A janela da cozinha estava entreaberta e ela tinha certeza de que trancou tudo pela manhã. Helena, a voz de Dona Beatriz soou do quintal ao lado. Você trancou a janela? Eu vi um homem estranho rondando por aqui. O quê? Helena se assustou. Ele entrou? Não sei. Só vi de costas, com um chapéu. Mas não era o Sr. Alberto. Obrigada, Dona Beatriz. Helena abraçou forte Marta, a levou para o quarto e trancou todas as portas. Aquela noite, ela ficou sentada ao lado da cama da filha. Sem ler. Sem dormir. Na manhã seguinte, Lúcia ligou. Consegui parte do histórico antigo dele. E tem um detalhe, em todos os lugares onde o Sr. Alberto morou, houve pelo menos um desaparecimento de menor de idade não resolvido. Nunca conseguiram provar nada, mas a frequência é alarmante. O que podemos fazer? Estou montando um pedido para encaminhar à divisão de investigação especial. Mas vai levar alguns dias. Enquanto isso, recomendo cuidado. Ele pode estar se sentindo observado. Minha filha está cada vez pior. Ela não come, não dorme e agora tem medo até da luz do dia. Tenho uma amiga que trabalha no Centro de Proteção à Criança. O nome dela é Carmen Vieira. Vou organizar para que você e a Marta possam se encontrar com ela.
Obrigada, Lúcia. Se não fosse por você, eu já teria enlouquecido. Lúcia ficou em silêncio por um segundo, depois respondeu em voz baixa: Eu fui uma criança esquecida. Não vou deixar isso acontecer com a Marta. Naquela tarde, Marta fez um novo desenho. E ele fez Helena prender a respiração num cômodo fechado com uma porta sem maçaneta. No chão, uma frase escrita com letras trêmulas: E ninguém vai ouvir. Marta, onde você viu essa frase? Eu ouvi dentro da minha cabeça. Como se alguém tivesse dito isso. Helena ficou sentada no sofá, atônita, diante da série de desenhos que Marta havia feito nos últimos dias. Parecia que, cada vez mais, a imaginação da menina mergulhava fundo em uma realidade que Helena já não tinha coragem de chamar de imaginação. Ela ligou o laptop, criou uma conta anônima em um dos maiores fóruns online do Brasil, especializado em relatos de pais e mães. E escreveu: Minha filha tem 5 anos e fala o tempo todo sobre um cômodo secreto na casa do vizinho. Ela descreve batidas, cheiro de sangue, e imagens que não podem ser invenção. Já denunciei à polícia, mas ainda não houve ação concreta. Quero compartilhar alguns desenhos que ela fez e um vídeo com seus relatos. Ela anexou um vídeo de mais de 2 minutos, no qual Marta contava sobre a porta sem maçaneta, os arranhões fracos vindos de trás da parede, e a frase: E ninguém vai ouvir. A voz de Marta era baixa, os olhos inocentes mas parecendo perdidos em outra dimensão. Ela clicou em o publicar. Em apenas 1 hora, o post de Helena já tinha mais de 2.000 visualizações. À meia-noite, esse número se aproximava dos 80.000. Mais de 3.000 comentários. Alguém comentou: Sou professora de educação infantil há 12 anos. Uma criança de 5 anos não inventaria essas imagens. Você deve procurar a polícia de novo. Outro escreveu: Moro perto. Conheço esse velho. Quando eu era pequeno, ele morava na casa do meu tio. E teve uma criança desaparecida naquele bairro. Uma mulher com o usuário @madridolida1978 deixou um comentário extenso. Me chamo Inês Moraes. Em 2011, minha filha Laura desapareceu na região de Uberaba. A casa onde morávamos ficava a apenas 4 imóveis do apartamento onde o Sr. Alberto viveu. A polícia nunca encontrou nada, mas eu sempre senti que ele estava envolvido. Quando vi os desenhos da sua filha, eu chorei. Porque Laura também desenhou um cômodo com uma parede trancada. Guardei aquele desenho por 10 anos. Helena imediatamente enviou uma mensagem privada para a dona Inês. Sou Helena, mãe da Marta. Sinto muito pela sua história. Talvez tenhamos algo em comum. A senhora poderia me mandar o desenho da Laura? Menos de 10 minutos depois, Dona Inês respondeu com uma foto, um desenho trêmulo, de parede de tijolos, correntes, e uma cadeira vazia. Helena não precisou que ninguém dissesse nada, ela soube, com certeza, Marta e Laura o viram ao mesmo lugar. Na manhã seguinte, a imprensa começou a repercutir. Um canal de notícias local publicou uma matéria com o título: Mistério em Campinas, e menina de 5 anos descreve cômodo secreto e gritos de socorro. Teria relação com o desaparecimento de 12 anos atrás? Lúcia ligou enquanto Helena preparava café. Helena, você está viralizando. Só estou fazendo o que preciso. Recebi uma ordem da chefia e suspender contato com testemunhas até nova instrução. O quê? A Polícia Civil quer evitar polêmica antes de ter provas concretas. Isso é brincadeira? Agora é justamente a hora de agir. Eu sei, Helena. Lúcia suspirou. Mas eu não vou parar. Mesmo que não seja oficial, vou continuar investigando. Mas você e sua filha precisam tomar muito cuidado. Não podemos ir embora agora. A Marta pensaria que a mãe dela desistiu. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Então, pelo menos, mantenha a menina longe de exposição pública. Vou tentar acessar os arquivos antigos em Uberaba. Naquela tarde, Helena ouviu a campainha. Era a Dona Beatriz. Trazia uma carta na mão.
Alguém colocou isso na minha caixa de correio, disse ela. Achei que você devia ver. Helena abriu. Um papel pequeno, com letras escritas a caneta tinteiro. Pare de mexer no passado. Tem coisas que você não quer saber. Sem assinatura. Mas a letra era fina, firme. Helena sentiu a mão tremer. Quem você acha que foi? Perguntou Beatriz. O Alberto. Ou alguém ligado a ele. Você devia denunciar a polícia. Não. Vou fazer mais que isso. Vou tornar isso público. Naquela noite, Helena postou a imagem da carta nas redes sociais com a legenda: esta é a ameaça que recebi depois de compartilhar a verdade. Não tenho medo. Eu acredito na minha filha. Acredito na intuição de uma mãe. A publicação foi compartilhada mais de 10.000 vezes em apenas 2 horas. A hashtag Acredite nas Crianças começou a bombar no Twitter Brasil, celebridades e influenciadores começaram a se manifestar. Na manhã seguinte, uma equipe de televisão estava em frente à casa do Sr. Alberto. Um repórter segurava o microfone, aguardando. Helena estava lavando copos quando ouviu a campainha. Era uma mulher jovem, por volta dos 30 anos, de óculos grossos, com papéis na mão. Olá, sou Catarina Torres, repórter do jornal O Globo. Tenho acompanhado seu caso. Posso entrar para uma breve entrevista? Helena hesitou, depois assentiu. Você acredita que o Sr. Alberto esteja envolvido no desaparecimento de 2011? Catarina perguntou. Eu acredito. Mas não só pelo que minha filha disse. É pela intuição aquela que toda mãe tem. E, principalmente, pelos desenhos que a Marta fez, não podem ser coincidência. Você está preparada para ser acusada de inventar tudo? Já fui. Alguém atirou uma pedra na minha janela ontem à noite. Você vai continuar? Vou até o fim. Naquela tarde, Helena levou Marta ao parque. Era raro deixá-la sair de casa nos últimos dias. As duas estavam sentadas em um banco quando um homem se aproximou. Vestia-se com elegância e usava óculos escuros. Helena Moreira, ele perguntou. Sim, sou eu. Sou Miguel Soares, advogado de direitos da criança. Fui enviado por um conselho jurídico para ajudar você. Helena ficou surpresa. Por quem? Um grupo de mães cujos filhos sofreram abuso criou um fundo de apoio depois de ler sua história. Eles querem oferecer assistência legal e pedir reabertura dos casos de desaparecimento próximos às casas onde o Sr. Alberto viveu. Helena ficou sem palavras. Obrigada. Eu não esperava por isso. Nós vamos entrar com um pedido urgente de mandado de busca. E pode ficar tranquila, sua filha será protegida. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem de Lúcia. Acabamos de receber a ordem oficial. Amanhã de manhã, faremos a busca na casa do Sr. Alberto. Helena quase desabou. Virou-se para Marta, que estava deitada na cama abraçada ao ursinho. Marta, e amanhã a polícia vai até a casa do Sr. Alberto. A menina levantou a cabeça. Eles vão encontrar, mãe? Helena segurou a mão da filha. Não sei, e mais pelo menos, dessa vez, eles vão te ouvir. Naquela manhã, antes que o sol iluminasse por completo os telhados envelhecidos da pequena rua onde moravam, o bairro de Helena e Marta foi tomado pelo silêncio tenso. 3 viaturas policiais pararam discretamente ao longo da calçada. Todas as janelas da vizinhança estavam semicerradas, mas atrás delas, centenas de olhos observavam. Lúcia desceu do carro com o rosto rígido como pedra. Vestia uniforme preto, com cinto de armas, olhar firme. Atrás dela, mais 3 policiais, um deles carregando um equipamento para quebrar paredes. Helena? Lúcia se aproximou da mulher que segurava Marta, parada à porta de casa. Você tem certeza? Helena perguntou, com a voz rouca de tantas noites sem dormir. A ordem está autorizada. E eu vou liderar a busca pessoalmente. Fique com a Marta. Se notar qualquer coisa estranha, me avise.
Helena assentiu e apertou a filha contra o peito. Marta tremia, mas não desviou o olhar. Mãe, e eles vão abrir o armário, né? Vão, meu amor. E dessa vez, e todo mundo vai ver. Lúcia bateu na porta do Sr. Alberto. Nenhuma resposta. Ela sinalizou. Arrombem. Um estalo. A porta se abriu. Um cheiro forte tomou o ar difícil de identificar, mas incômodo, fazendo todos franzirem a testa. Polícia! Tem alguém aí dentro? Um dos policiais gritou. Nenhuma resposta. A casa estava em silêncio. Toby o labrador estava deitado no tapete, com a cabeça sobre as patas. Só virou os olhos, sem latir. Os policiais entraram, caminhando pelo corredor. A casa parecia congelada no tempo, limpa, arrumada, sem um grão de poeira. Onde fica? Um deles perguntou. Lúcia apontou. Térreo, à direita. Há um armário grande de madeira. Atrás dele, uma parede que suspeitamos ter sido construída depois. 2 policiais com lanternas se aproximaram. Eles puxaram o armário de madeira. O som agudo da madeira raspando no chão provocou um arrepio. Atrás dele, havia uma parede não tão antiga quanto o restante da casa. Comecem a quebrar, disse Lúcia. O som da furadeira ecoou. Helena e alguns vizinhos estavam do lado de fora, ouvindo claramente cada impacto penetrando o concreto. Marta escondeu o rosto no peito da mãe. Bum! Um pedaço da parede cedeu. Atrás dele, um espaço escuro profundo, frio e denso. Lúcia ligou a lanterna. Vamos! Ela entrou primeiro com 2 colegas. O espaço atrás da parede era um cômodo fechado, pequeno, com cerca de 8 metros quadrados. Sem janelas. Sem luz. Sem nenhuma ventilação. As paredes eram revestidas com espuma acústica industrial. Na parede, desenhos infantis rasgados, com os rostos riscados. Um carrinho de bebê tombado no chão. Uma cadeira de madeira com cintos de couro para prender mãos e pés. Uma boneca e com os olhos arrancados, sangue seco grudado no vestido. Uma caixinha. Dentro, fios de cabelo claramente de crianças. Um caderno de capa de couro, com lombada rachada, com a inscrição em relevo na capa e diário de experimentos desde 2005. Lúcia o abriu. A caligrafia era masculina, regular, linha por linha. Hoje, ela chorou quando apaguei a luz. Não disse nada. Apenas observei. Reação 17 lágrimas surgiram após 3 minutos e 12 segundos. Experimento emocional com isolamento acústico continua eficaz. A criança perde a noção de tempo após 48 horas. Ninguém pergunta. Ninguém desconfia. Lúcia arfou. Olhou para os colegas. Fotografem tudo. Nada pode ser deixado para trás. Um dos policiais perguntou: e nenhuma pessoa aqui dentro? Lúcia balançou a cabeça. Mas já houve. E este quarto, e é o próprio inferno. Enquanto isso, do lado de fora, uma multidão começava a se aglomerar. Alguns repórteres seguravam microfones, as câmeras piscavam sem parar. Você é a Helena, certo? Pode confirmar se isso tem relação com sua filha? Não quero dizer nada neste momento, respondeu Helena, cobrindo o rosto da filha. Outro repórter gritou: vá quem diga que você inventou tudo para ficar famosa. O que acha disso? Helena olhou direto para a câmera. Eu só queria proteger minha filha. E se isso me faz ser odiada, eu aceito. Lúcia saiu da casa do Sr. Alberto, com o olhar perdido como se tivesse voltado de um pesadelo. Foi direto até Helena. Você quer entrar e ver? Perguntou Lúcia. Helena balançou a cabeça. Eu entendi tudo só de olhar nos seus olhos. Lúcia baixou a cabeça. Obrigada por não ter desistido. Onde ele está? Perguntou Helena. Por que não o vemos aqui? Ele fugiu antes do amanhecer. Mas vamos caçá-lo. Por que a casa não estava vigiada?
Talvez ele soubesse do mandado. Alguém deve ter avisado. No dia seguinte, a mídia estava tomada por manchetes aterrorizantes. Descoberta a sala de tortura infantil em Campinas. Diário de experimentos emocionais, a verdade macabra sobre o vizinho amante de cães. Helena Moreira, a mãe solo que se recusou a calar. O quarto no porão se tornou uma imagem que assombrava todo o país. As redes sociais compartilhavam o vídeo de Marta contando sua história com centenas de milhares de comentários. Acredite nas crianças, nunca duvide daquele olhar de medo. Uma criança disse a verdade, e os adultos quase não ouviram. Por que precisou existir um quarto assim para que a gente acreditasse? Lúcia realizou uma coletiva de imprensa. No púlpito, declarou: "Não encontramos corpos, mas temos evidências suficientes para acreditar que os desaparecimentos dos últimos anos estão relacionados a esse suspeito. Ele agora é procurado em todo o país. Uma força-tarefa foi enviada para 3 estados onde ele já morou. Todas as testemunhas estão sob proteção total." Um repórter perguntou por que a polícia não agiu antes. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Porque os adultos desconfiam do que não se encaixa nos padrões. E porque nosso sistema às vezes só acredita no que pode ser medido. Mas a sensação de uma criança e nunca deve ser ignorada." Naquela noite, Helena estava sentada em frente ao computador, assistindo novamente ao vídeo que Lúcia havia lhe enviado com imagens próximas do quarto. Marta saiu do quarto e parou ao ver a tela. Ela ficou imóvel. "Eu conheço esse lugar", disse ela. "Eu sei", respondeu Helena. "Eu ouvia esse som toda noite. Mas agora, e não ouço mais." Helena abraçou a filha com força. "Porque dessa vez, eles realmente ouviram você." 4 dias após a busca que abalou o bairro, os moradores de Campinas ainda não conseguiam se recuperar. Os telejornais exibiam repetidamente as imagens do porão selado, com cada detalhe horripilante já transformado em símbolo de um crime sem nome. Mas apesar dos arquivos, apesar das provas físicas irrefutáveis, o Sr. Alberto ainda não havia sido capturado. "O quê?" Helena quase gritou quando Lúcia lhe contou por telefone. "Ninguém o encontrou. A polícia vasculhou 3 endereços antigos, nenhum sinal. E, pela lei, enquanto não houver vítima viva ou corpo, acusá-lo será muito difícil." "Você está me dizendo que um quarto com isolamento acústico, cadeira de contenção, cabelo infantil e um diário de experimentos emocionais não é prova suficiente?" "Eu sei. Eu sei disso." A voz de Lúcia estava pesada. "Já enviei o pedido de mandado de prisão internacional. Mas há coisas que o direito não alcança tão rápido quanto a moral." "Então ele só precisa assumir e pronto?" Helena bateu com força na mesa. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho: "Ainda não. Ele será exposto. Em breve." Mas a opinião pública não esperava. No dia seguinte, Helena saiu para o mercado com Marta. Usava máscara e boné, mas ainda assim sentia os olhares frios, julgadores. Enquanto escolhia leite, uma mulher alta, de cabelo vermelho, se aproximou. "Você é a mulher que postou o vídeo da menina, né? Desculpa, não posso conversar agora. Você jogou nosso bairro no caos. Meu filho agora tem medo de dormir por causa do vídeo da sua filha." "Eu não tive escolha", disse Helena, tentando manter a calma. "Você devia ter ficado calada. É o que pessoas civilizadas fazem." Uma outra voz ecoou por trás: "Essa criança só queria chamar atenção." Helena se virou bruscamente. Um homem de óculos, vestido como professor, a encarava com sarcasmo. "Você pode provar que havia alguém preso ali?" "Sem corpo, sem testemunha. É tudo suposição. Minha filha ficou traumatizada por culpa do que você espalhou." Uma jovem mulher se juntou. Helena segurou a mão de Marta e saiu rapidamente. Atrás, sussurros, caretas e balançar de cabeças. Naquela tarde, uma pedra foi lançada contra o vidro de sua casa. Um bilhete estava sob o capacho.
Continue com isso, e sua filha será a próxima dentro da parede. Helena entrou em pânico. Pegou Marta no colo, trancou-se no quarto e ligou para Lúcia. Eles estão me ameaçando. Abertamente. Lúcia respondeu: vou organizar uma patrulha noturna na sua rua. Mas, Helena, você precisa entender, e eles não odeiam você. Eles têm medo. Medo do quê? Da verdade? Medo de que a verdade mostre que eles ficaram calados. E agora precisam encarar isso. Naquela noite, Dona Beatriz apareceu com alguns biscoitos e um copo de água morna. Vivo aqui há 40 anos, disse ela. Nunca vi essas pessoas tão descontroladas. Estão dizendo que eu inventei tudo. Estão amaldiçoando minha filha. Por que você virou o espelho da omissão deles? Sabe, Helena, eu também ouvi barulhos estranhos na casa dele. Mas achei que fosse rato. Não tive coragem de olhar mais fundo. Helena. A voz de Beatriz suavizou. Não pare. Não deixe que eles a arrastem para o fundo do silêncio. Marta começou a não querer mais ir à escola. Ficava encolhida no canto, evitando os olhares. Helena chamou a professora. Notei que Marta está sendo isolada. Alguns pais pediram para transferir seus filhos de sala. Por quê? Helena engoliu em seco. Porque acham que sua filha está carregando algo. Eu sei, é absurdo. Mas dizem que ela conta histórias assustadoras, faz desenhos perturbadores. Helena olhou para a filha, sentada com a cabeça baixa no canto da sala. Seu coração se despedaçou. Lúcia marcou um encontro com Helena na noite seguinte, em uma cafeteria no centro. Levou consigo uma pasta. Essas são cópias dos trechos do diário do Alberto que consegui com a delegacia. Tem uma parte e que acho que você precisa ver. Lúcia abriu uma página com data 4 de setembro de 2011. Ela não me olha mais. Depois de 5 dias, os olhos dela estavam vazios. Sem reação. Testei o aumento do som de latido de cachorro. Ela apenas estremeceu. Helena tremeu. A filha da dona Inês desapareceu em setembro de 2011? Sim. Eu enviei esse trecho para ela. Ela está preparando um pedido para reabrir o caso antigo. E não é só ela. Lúcia pegou o celular e mostrou para Helena. Um grupo com 8 famílias de 3 regiões onde o Alberto já morou está se unindo para montar um dossiê com o padrão de comportamento e os pontos em comum. Em breve, teremos motivos legais para abrir uma investigação nacional. E ele ainda não foi preso. Ainda não. Mas se ainda estiver no Brasil, não conseguirá se esconder por muito tempo. Alguns dias depois, uma reunião de moradores foi convocada. Helena recebeu o convite como todos os vizinhos. Ela hesitou, mas decidiu comparecer. Ao entrar no pequeno salão comunitário, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns a encaravam diretamente, outros abaixavam os olhos. O primeiro a se levantar foi o Sr. Luiz Guimarães, o vizinho idoso que sempre defenderá Alberto. Peço desculpas. Já disse que a Helena era sensível demais. Agora vejo que fui um covarde. Ele curvou-se profundamente. Uma mulher jovem também se levantou e minha filha costumava brincar com a Marta. Eu a proibi de ver sua filha por causa dos boatos. Eu estava errada. Em seguida, Dona Beatriz, e não apenas errei. Fui cúmplice do silêncio. Helena se levantou. Não preciso que ninguém me peça desculpas. Só espero que, da próxima vez que uma criança falar sobre medo e a gente não fique em silêncio. O salão inteiro ficou em silêncio. Então, uma salva de palmas começou tímida, depois crescente. Naquela noite, Helena sentou-se ao lado de Marta e acariciou os cabelos da filha. Mãe, eles não me odeiam mais? Eles nunca te odiaram. Só não te entendiam. Mas agora, e eles vão entender. Mãe? O que foi, filha? Eu não ouço mais o choro. Sumiu.
As lágrimas escorreram dos olhos de Helena. Não de medo, mas de alívio. Na manhã seguinte, Lúcia apareceu mais cedo do que o habitual. Parou o carro em frente à biblioteca pública, onde Helena havia voltado a trabalhar meio período depois de quase um mês afastada. Helena, Lúcia a chamou ao vê-la sair com uma pasta nas mãos. Tem algo, e que pode ser um divisor de águas. Helena a olhou, ainda com olheiras das noites mal dormidas. O que foi? Fui temporariamente transferida para Uberaba por 7 dias para revisar os antigos arquivos de desaparecimentos. Pedi voluntariamente, sem ordem oficial. Essa pode ser a única chance de revisar os casos esquecidos. Helena ficou surpresa. Mas você é quem está investigando aqui em Campinas. Deixei todos os dados com colegas de confiança. Você precisa que eu vá onde tudo começou. Uberaba é o ponto de partida. Se encontrarmos provas concretas de um caso específico, e poderemos formalizar a acusação, mesmo sem localizar Alberto. Helena assentiu, emocionada. Você não desistiu. Eu já fui deixada para trás, Lúcia respondeu, com voz suave como brisa. Não vou deixar isso acontecer com nenhuma criança. 3 dias depois, Helena recebeu uma mensagem. Encontrei algo que ninguém queria encontrar. Me ligue assim que puder. Helena ligou imediatamente. Lúcia? Estou em um antigo galpão, que pertencia à família Rodrigues, donos do imóvel onde Alberto alugava quarto em 2011. Encontrei a planta original da casa em que a Laura, filha da dona Inês, desapareceu. Há um cômodo atrás da cozinha, selado com tijolos. A estrutura é quase idêntica à do cômodo da casa atual dele. Helena, dentro de um compartimento de madeira, achei um caderno pequeno, com registros de experimentos emocionais da época. E tem o nome Laura nele. A caligrafia é idêntica à do diário em Campinas. Helena engasgou. Então, finalmente temos uma vítima identificada? Não temos um corpo, mas temos o nome, o local, o diário e a repetição de elementos, de mesma cadeira, mesmo isolamento acústico. Já enviei tudo para a central. Podemos solicitar o mandado internacional de prisão ainda esta semana. Naquela tarde, Helena buscou Marta na escola. A menina parecia mais tranquila, os olhos menos assustados. Mãe, disse Marta ao entrar em casa, a tia Lúcia foi para longe, né? Foi. Ela está procurando por coisas que ninguém mais quis procurar. Sonhei com ela. Ela segurava um caderno. Tinha o nome da menina do vestido amarelo. Acho que era a menina que ficou presa na parede. Helena não respondeu. Apenas se abaixou e beijou a testa da filha. Ela vai descobrir a verdade. A mamãe acredita. Naquela noite, durante uma reunião restrita entre advogados, representantes do Conselho de Direitos da Criança e policiais, Lúcia apresentou todos os documentos reunidos em Uberaba. Temos uma sequência de padrões em 3 casas, 3 cômodos isolados acusticamente, objetos semelhantes como cadeiras com amarras, brinquedos infantis danificados, e diários com registros quase idênticos. O advogado Miguel Soares apoiou as mãos na mesa e disse com firmeza: se esse homem não é um criminoso, então o país inteiro estaria tendo alucinações coletivas. Vou entrar com um pedido de prisão preventiva à Suprema Corte com base no risco de reincidência e provas claras de distúrbio comportamental. Na manhã seguinte, todos os principais veículos de comunicação noticiaram. Polícia encontra novas evidências em Uberaba. Alberto agora é procurado internacionalmente. Retrato de um homem antes visto como o velhinho que amava cachorros, agora, um símbolo do horror. Mas em Campinas, a opinião pública ainda estava dividida. Uma parte exaltava Helena, chamando-a de a mãe mais corajosa do Brasil. Escreviam artigos, gravavam podcasts, pediam entrevistas. Fotos de Marta apareciam na capa de revistas infantis. A outra menor, mais insistente, dizia que, sem corpo, sem vítima viva, não há crime. Helena, disse Dona Beatriz durante um chá da tarde, li um comentário dizendo que sua filha deveria ser isolada porque tem uma alucinação contagiosa. Fiquei revoltada.
O que a senhora acha que eu deveria fazer? Helena perguntou, sem soltar a xícara. Seguir em frente. Não parar. Você é a prova viva. Ninguém pode distorcer o que você e Marta viveram. A notícia da acusação formal contra Alberto se espalhou pelo Brasil como um terremoto. Agora não era mais boato ou especulação na internet, era documento oficial, um mandado de prisão internacional com nome, foto e uma lista dos crimes mais graves: cárcere privado, abuso infantil, suspeita de desaparecimentos com intenção. Lúcia marcou com Helena uma reunião no escritório da Secretaria de Proteção à Criança, em São Paulo. Na pequena sala de reuniões, além de Lúcia, estavam o advogado Miguel Soares e a inspetora Adriana Gomes, da equipe especial de casos não resolvidos. Temos notícias, Adriana começou. Do sistema de reconhecimento facial na fronteira com a Argentina. Lúcia confirmou, uma câmera de segurança identificou um homem semelhante a Alberto cruzando ilegalmente uma trilha perto da cidade de Uruguaiana. A polícia argentina confirmou a semelhança, mas ele usava chapéu, óculos escuros e documentos falsos. Ainda temos chance? Helena perguntou. Miguel respondeu, muitas. Acabamos de receber a autorização de cooperação da Interpol. Mas precisamos da sua ajuda. Helena ficou surpresa. Minha ajuda? Lúcia a encarou, séria. Queremos divulgar um apelo a possíveis testemunhas na Argentina. Mas não na voz de uma investigadora. Na voz de uma mãe. Helena se endireitou. Estou pronta. 3 dias depois, um vídeo foi transmitido por todos os canais de televisão da fronteira Brasil-Argentina. Nele, Helena olha diretamente para a câmera. Se você já viu este homem, não fique em silêncio. Ele não é apenas um fugitivo. Ele transformou casas em prisões. Não preciso saber seu nome. Só preciso que você diga a verdade. Para que nenhuma criança precise ouvir batidas vindo das paredes novamente. A primeira ligação veio de um proprietário de pensão argentino chamado José Romero. Eu vi ele. Tenho certeza. Aluguei um quarto no 3º andar da casa número 42, na Calle San Martín. Ele disse que se chamava Álvaro Martins, mas falava português do Brasil. Lúcia acionou imediatamente a equipe especial na Argentina. Uma operação de cerco foi realizada 2 horas depois. Às 23h47, a equipe cercou uma casa antiga na periferia de Posadas, Argentina. Polícia. Mãos para o alto. Um homem saiu do 3º andar com uma mala nas mãos. Não resistiu. Não falou. O olhar vazio. Lúcia fez uma videochamada para Helena assim que a identidade foi confirmada. Ele não é mais uma sombra. Nós o pegamos. Helena chorou. Abraçou Marta com força. Filha, você conseguiu. Na manhã seguinte, todas as manchetes dos jornais estampavam: Alberto Ribeiro suspeito de série de desaparecimentos de crianças preso na Argentina. A verdade já não está mais atrás da parede. Enquanto isso, na sede da Polícia Federal do Brasil, Alberto permanecia calado diante dos investigadores. Disse apenas uma única frase: Ninguém vai acreditar em mim. Assim como nunca acreditaram nelas. Lúcio observava do outro lado do espelho unidirecional, como quem olha para algo que já deixou de ser humano. Nós acreditamos, disse ela em voz baixa. Mas acreditamos nas vítimas. Uma semana depois, Lúcia voltou a Campinas. Ela foi até a casa de Helena sem avisar. Helena, ela chamou, ao ver mãe e filha regando as flores no quintal. Helena levantou a cabeça e sorriu. Você voltou? Sim. E trouxe isso para vocês. Ela tirou do bolso um jornal dobrado, o Diário de Justiça edição especial. Na capa, o título em letras grandes. Mãe e filha rompem o muro do silêncio e redefinem a justiça. Helena entregou o jornal a Marta. A menina leu devagar e então sussurrou: eu ainda me lembro do sonho com aquele quarto. Mas agora não tenho mais medo. Lúcia se abaixou e disse: você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci.
E quero te dar um presente. Do bolso, ela tirou um broche prateado em miniatura, com o formato de um distintivo policial, gravado com a frase "Um policial honorária do coração". Por que você enxergou aquilo que todo um sistema preferiu ignorar? Explicou Lúcia. Marta sorriu. Um mês após a prisão e extradição de Alberto Rivas da Argentina para o Brasil, o julgamento foi realizado no Tribunal Superior de São Paulo. Enquanto advogados, jornalistas, psicólogos e dezenas de testemunhas aguardavam no interior do prédio, Helena sentava-se na terceira fileira, segurando com força a mão da filha. Mãe, sussurrou Marta, ele ainda está prendendo alguém naquele quarto? Não tem mais ninguém lá, filha, respondeu Helena, beijando a testa da menina. Tudo acabou. Lúcia se aproximou, usando o uniforme formal da polícia, e assentiu para Helena. Pronta. Helena respirou fundo, os olhos fixos na porta da sala de audiências. Se minha filha foi corajosa o suficiente, eu também posso ser. Lá dentro, o ambiente estava carregado de tensão. Jurados, promotor, defensor todos estavam em seus lugares. Iniciamos o julgamento de Alberto Rivas, acusado de cárcere privado, abuso infantil e suspeita de envolvimento em desaparecimentos não resolvidos. Quando Alberto foi escoltado para dentro da sala, o silêncio foi absoluto. Ele continuava calado como sempre, com o olhar indiferente, como se nada daquilo dissesse respeito a ele. O promotor apresentou a sequência de provas, os cômodos idênticos em 3 estados, os diários manuscritos com anotações de experimentos psicológicos, o sangue com DNA compatível com uma das crianças desaparecidas Laura Moraes, filha de Dona Inês. O Ministério Público também apresentou os depoimentos de várias testemunhas, incluindo o de Helena. Quando ela subiu ao microfone, a sala inteira prendeu a respiração. Eu não sou policial. Não sou especialista. Sou apenas uma mãe, disse ela. E quando minha filha disse que havia alguém chorando dentro da parede, eu duvidei. Quero pedir desculpa por isso. Mas também quero agradecer a ela por não ter parado de falar. Aquele quarto no porão é um alerta. Não só sobre um monstro, mas sobre como nós os adultos escolhemos não ouvir. Aplausos explodiram apesar da tentativa do juiz de manter a ordem. Em seguida, veio o depoimento de Dona Inês Moraes, mãe de Laura. A voz dela embargou. Minha filha desenhou o quarto com correntes. Eu levei o desenho à polícia. Ninguém acreditou. Até que Helena compartilhou os desenhos da Marta. Ela olhou para a mãe e filha. Foi graças a elas e que Laura pôde ser lembrada pelo nome, e não como o caso não resolvido número 207. Finalmente, após quase 3 horas de audiência e mais de 1 ano de investigação, o veredito foi lido. O réu Alberto Rivas é condenado por cárcere privado com agravantes, abuso psicológico de menores, e por atos que violam os direitos fundamentais da criança. Fica determinada a pena máxima prevista por lei, além de acompanhamento psiquiátrico compulsório após o cumprimento da pena. Este tribunal também recomenda a expansão da investigação para os demais locais onde o réu já residiu. A sala irrompeu em aplausos. Lúcia apertou o ombro de Helena. Vencemos. Helena olhou para Marta. A menina não sorria, mas seus olhos estavam limpos, sem medo. 3 meses depois, no Dia Nacional da Proteção aos Direitos da Criança, o Ministério da Educação realizou uma grande cerimônia na praça principal de São Paulo. Marta, agora com 6 anos, foi convidada a subir ao palco com sua mãe para falar. Diante de milhares de pessoas, segurando o microfone com as 2 mãos, ela falou suavemente. Eu não lembro de tudo. Mas lembro que falei para mamãe: tem alguém muito triste dentro da parede. E minha mãe acreditou em mim. Ela olhou para Helena e depois voltou-se para a multidão. Eu não precisava que todo mundo acreditasse. Só precisava que a minha mãe acreditasse. E isso foi suficiente. A praça inteira se levantou. Os aplausos pareciam não ter fim, ecoando por todo o espaço. Em uma entrevista posterior, Lúcia foi questionada. O que a senhora acha que fez esse caso chegar ao fim? Ela respondeu. Não foi conhecimento técnico, nem armas ou algemas. Foi uma criança que teve coragem de falar.
E uma mãe que teve coragem de acreditar. Naquela noite, na pequena casa em Campinas, Helena estava sentada no quintal com uma xícara de chá quente. Marta, ao seu lado, desenhava. O que você está desenhando? Helena perguntou. Uma árvore. Com luz descendo de cima. E embaixo, uma porta aberta. Não tem mais parede. Helena parou. Uma porta aberta? Marta assentiu. Porque lá dentro não tem mais ninguém com medo. Todo mundo pode sair agora. Após o jantar, as duas foram até o parque perto de casa pela primeira vez em muitos meses. Marta saiu sem abaixar a cabeça. Enquanto a menina brincava no escorregador com um novo amigo, Helena sentou-se ao lado de Lúcia, que acabará de sair de um plantão. Você vai continuar investigando os casos antigos? Perguntou Helena. Lúcia assentiu. Estamos reabrindo 17 arquivos de desaparecimentos não resolvidos nos últimos 15 anos, com indícios semelhantes aos de Alberto. Helena sorriu suavemente. Se você precisar de alguém para escrever cartas às outras mães, estou à disposição. Lúcia observou Marta rindo. O mundo não muda por causa de uma sentença. Ele muda por causa de crianças como ela. No fim da noite, com Marta já dormindo, Helena escreveu em seu caderno na primeira página, havia uma foto colada, dela com a filha. Minha querida Marta, você me mostrou algo que eu havia esquecido, vou vir com o coração. Você falou sobre um quarto em que ninguém acreditava, e agora o país inteiro sabe da sua existência. Você é a heroína da mamãe. Helena fechou o caderno e apagou a luz. Mas o escuro já não era mais assustador. Porque agora, todas as portas haviam sido abertas. A história é um lembrete poderoso de que a voz das crianças merece ser ouvida e respeitada. Quando os adultos escolhem acreditar, proteger e agir em vez de silenciar, a verdade deixa de ser enterrada. A fé de uma mãe em sua filha salvou não só uma vida, mas despertou uma sociedade inteira. A lição aqui é clara, e nunca subestime as palavras de uma criança, pois dentro da inocência pode haver um pedido de socorro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.